Olá, sou a Catarina, tenho 19 anos, sou aluna do segundo ano de Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa. São destas entrevistas a jovens extraordinários como vocês, que cederam aqui um bocadinho de tempo para falar connosco, principalmente com os pais e com os jovens que estão lá em casa, é no sentido de vocês tentarem relembrar às vezes os vossos momentos de tomada de decisão, porque chegar a um curso em que se está satisfeito e feliz e saber que é mesmo isso, é o que os jovens com quem eu trabalho querem muito, mas ainda não estão lá, né? Portanto, vocês, se puderem dar algumas dicas, são sempre muito bem-vindas. Por isso, quando eras pequenina também pensavas ser médica? Por acaso sim, eu sou um bocado o estereótipo disto. Foi desde pequenina. Mas não tinhas outras alternativas quando eras mais pequenina? Vamos lá ver, quando nós somos pequenos tudo é possível, não é? Nós achamos que tudo é possível. Mas eu, por acaso, não sei, eu gostava muito de cuidar dos meus nenucos e tinha um estetoscópio a brincar e eu divertia-me imensamente com aquilo e achava aquilo fantástico. E eu pensar que curava tudo no mundo e pronto, a maioria das crianças depois passa pela fase de eu quero ser médico, depois quero ser professor, depois quero ser veterinário, depois quero ser qualquer outra coisa, mas eu por acaso todos os anos, portanto, imaginemos aquelas reuniões familiares em que vemos as pessoas tipo da NAN, e as pessoas perguntavam, então o que é que tu queres ser quando fores grande? E a resposta foi-se mantendo ao longo dos anos, sempre médica, 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 e pronto. Olha, então quer dizer que no teu caso, quando tu chegas ao 9º ano, para escolheres para o 10º ano, não tiveste muitas dúvidas, é isso? Aí não, porque eu não só já queria medicina, como o que eu gostava verdadeiramente era matemáticas, ciências. Eu nunca fui... Eu gosto de ler, vamos lá ver, eu gosto muito de ler, mas escrever, interpretar textos e história, e, etc., isso eu não achava tanta piada. E eu gostava mesmo muito de matemática também, portanto eu não queria deixar de ter essa disciplina. Foi um pouco fácil essa parte. A parte aí foi fácil então tu escolheres. Não sei se tu tinhas algumas atividades extra quando andavas no 9º ano, que depois no secundário tenhas deixado ou tivesses mantido. Eu tinha natação, fazia natação 2 vezes por semana, no 9º ano acho que ainda fazia assim, e depois no 10º eu acho que ainda tentei, mas depois, já não lembro muito bem, mas eu acho que depois deixei. De resto, atividades extracurriculares. não, eu também tinha aulas de inglês no Cambridge School de Almada, ao sábado de manhã, tinha isso. Estava a fazer o first no 10º ano. Ou seja, não te exigiam muito tempo, é isso? Não, eu nunca fui atleta de alta competição. Por acaso, eu vou tentar entrevistar alguns jovens que há aqui a questão da educação física. E agora, eu não sabia, mas como estás aí a dizer que, ok, não sou atleta de alta competição, como é que foi contigo a questão da disciplina de educação física? Conseguiste tirar boas notas mesmo assim ou não? Eu fui o último ano em que não contavam. O que foi ótimo, porque era a minha pior nota. Eu acho que tinha 16 ou 15, ou lá o que era, mas... Sim, mas também os professores de educação física são fofinhos e costumam dar notas, não é? E depois não esquecemos que costuma haver as reuniões de final de período com todos os professores e acho que eles eram fofinhos para mim no sentido, ela tem boas notas, não vamos estar aqui a pôr um 14 ou um 13, estragava um bocado a coisa. Então pronto. Como é que foi o teu secundário? Porque assim, o secundário em Portugal, Científico-Humanístico, Ciências e Tecnologias, é puxadinho. O que é que tu achaste? Eu passei o 9º ano sem grandes dificuldades, foi tudo relativamente simples, eu gostava, pronto, eu estudava, eu estudava claramente, mas não era um ritmo assim, nada especial que eu achasse. Pronto, eu estudava o que eu achava que precisava de estudar. E tudo correu bem, eu cheguei ao 10º ano confiante, muito confiante, que eu ia ser a maior do mundo. E não foi bem assim. Aquilo foi... Vamos lá ver. Eu não apanhei, felizmente, não sofri tanto como colegas meus que eu sei que sofreram muito com a transição. Eu, felizmente, não sofri tanto. Mas eu lembro-me perfeitamente de eu de repente estar... Como assim? Calma aí. Eu já não posso fazer... Eu costumava fazer tudo à última da hora. Um bocado. E de repente tinha de fazer, já não tanto à última da hora, porque já não ia ter tempo para fazer tanto à última da hora. E lembro-me que, principalmente, o meu primeiro período do 10º ano foi um pouco estressante, porque, principalmente por causa de português, porque eu já na altura queria medicina, então começou logo uma grande pressão comigo própria e também por parte... de certa forma, dos meus pais, eles não são, já ver, eles não me obrigavam a ter as notas, mas eles estavam preocupados comigo, eles queriam muito que eu conseguisse ir para a medicina. E então havia um pouco esta tensão sempre, meu Deus, eu tenho que ter 18, eu não posso ter menos 18, eu tenho que ter 18 a tudo, e depois as coisas andavam um bocadinho pior
andava com 16 e depois o meu 10º ano foi efetivamente o pior ano do meu secundário, porque foi o ano de habituação. O 10º ano, felizmente, já correu melhor, como normalmente corre a maioria das pessoas, ok? Isto aconteceu a quase todos os meus colegas. E depois no 12º, não sei se já chegaram ou não ao 12º, quem está aí, mas normalmente o 12º é um bocado... temos só a manhã de aulas, pelo menos na minha escola era assim, tínhamos aulas das 8h30 à 1h30, depois tínhamos a tarde toda livre, e aquilo era brutal. E uma pessoa até se desabituou um pouco do ritmo que eu tinha no 11º, comecei a estudar um pouco mais, portanto eu chegava das aulas às 7 e depois ia estudar, e depois ia jantar, e depois às vezes ainda ia estudar mais um bocadinho, e depois ia dormir. Estavas aí a dizer que chegavas da escola às 7, mas tinhas um horário de até tarde? De tarde, sim. A minha escola era 10º ano de manhã, 11º à tarde e 12º de manhã. Por volta das 6h30, eu felizmente morava perto de casa, chegava às 7 e eu sempre fui uma pessoa que se desligasse, eu vinha ligada das aulas. E se eu desligasse, eu ia perder a concentração toda. Portanto, eu tinha de chegar a casa e logo estudar, senão a coisa não começava, não havia início. No teu caso, quando tu te apercebeste que no 10º não estavas a conseguir ter as notas que querias, qual foi aqui o truque que tu usaste, ou que estratégia que tu usaste, ou pediste ajuda a alguém? O que é que te aconteceu para tu, ok, mesmo que a pressão de eu quero ter um 18 e ter um 16, como é que eu consigo lá chegar? O que é que tu fizeste? Bem, primeiro que tudo, eu acho que mais que é o hábito e começar um pouco mais com o pé direito. Portanto, nós começamos o 11º com uma visão um bocadinho diferente do que quando começámos o 10º ano. Já estamos habituados ao ritmo das aulas e já sabemos como é que nós vamos estudar as coisas. Porque o estudar do 7º ao 9º e o estudar a partir do 10º é um bocadinho diferente. Eu, por exemplo, sempre odiei fazer resumos. Mas eu tinha de me obrigar a fazer resumos, porque senão aquilo eu decorava, mas não decorava o que eu precisava decorar, que era mais. Então eu tive de me obrigar a fazer resumos. Eu acho que passa um pouco também pela autodisciplina. E também passa... Eu achava que ainda conseguia dar a volta a português. Vou ser muito honesta, eu estava com a mania que conseguia dar a volta a português. Mas eu não conseguia dar a volta a português, porque eu nunca gostei muito de estudar português. E o meu pai incentivou-me, e muito obrigada por isso, a começar a ir a uma explicadora. Comecei a ir 2 vezes por semana. E então eu tinha de me obrigar mesmo a escrever, a fazer exercícios e a obrigar-me a estudar, que eu conseguia obrigar-me a estudar tudo, exceto português. Porque eu nunca gostei de poesia e quem está no secundário sabe que eles adoram poesia, adoram. Começa-se logo com poesia no 10º ano, horrível, não gostei nada daquela poesia, não sei se alguém gosta, peço desculpa, mas nunca gostei muito de poesia e tinha uma dificuldade enorme em entender a poesia. O meu professor dizia aquilo com a maior das facilidades, ele interpretava e eu, oh meu Deus, isto faz todo o sentido, mas eu nunca chegava lá. Portanto, foi mesmo me obrigar a estudar e também um pouco conhecer mais como é que eu estudava melhor e o tempo que eu precisava para estudar e então organizar um pouco melhor as coisas, acho eu. Acho que o mais importante não é o número de horas que nós estudamos, é a eficácia do estudo e se nós nos sentimos bem. Portanto, eu tinha colegas meus que gostavam de dizer eu ontem estudei 4 horas, eu ontem estudei 5 horas, eu ontem estudei não sei quantas horas. E eu nunca contei as horas. Eu estudava até achar que estava preparada, a meu ver. Portanto, uma pessoa, quando queremos ter 18, nós temos, por exemplo, estamos a fazer exercícios, temos 10 exercícios, nós erramos um, e aquilo fica na cabeça que nós erramos o maldito exercício, portanto nós vamos fazer mais exercícios como aquele exercício para evitar voltar a enganar-nos no exercício. E quando eu me sentia verdadeiramente preparada é que eu estudei, eu sei, senão as coisas iam todas para água abaixo. Nas explicações, tanto apanhamos os alunos que estão com dificuldades em tirar positiva, como depois há uma outra franja de alunos, que são os alunos de 18, às vezes 19, que também eram pelas explicações. No teu caso, sentiste essa necessidade? Ok, português já percebi que se calhar procuraste mesmo ajuda, mas, por exemplo, naquelas disciplinas base, matemática, física ou química, chegaste a também precisar ou querer esse tipo de apoio? Essas aí, felizmente, não, eu consegui dar a volta, portanto, eu sempre gostei muito de matemática, eu adorei física, eu química também gostei, mas não gostava tanto. Mas eu, como aquilo era exercícios e estudar a fazer exercícios de matemática e de física não me gostava tanto como fazer exercícios de português, porque o português é uma coisa um pouco subjetiva, isto é, eles querem que nós respondamos algo, mas às vezes nós não sentimos mesmo isso, mas nós temos que responder como eles querem que nós respondamos. E pronto, e eu tinha realmente dificuldade e não gostava também, porque como eu também não era boa, eu também não gostava, era um pouco evitar. Depois obriguei-me e melhorei e já não me custava tanto.
Mas matemática e física e química nunca me custou tanto estudar, para ser honesta. Biologia e geologia já me custava bastante. Porque há uma ideia sempre que os bons alunos, né, que têm notas muito elevadas, não têm vida social também, porque nunca têm tempo para nada. Como é que é a tua experiência? Vamos lá ver, eu não vou dizer que eu era a rapariga social da escola, não era, mas isso também tem a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com poucas pessoas ao mesmo tempo. Para a medicina, quem tem realmente muito boas notas, normalmente não tem vida social. Mas no secundário, não. Eu tinha colega, aliás, tenho uma amiga minha em medicina, que andou na mesma escola que eu, na mesma turma que eu. Ouça, ela fazia tudo, ok? Tudo. Eu sempre fui eu tinha tempo para tudo, na boa, também. Mas ela tinha montes de atividades, sabe? Tinha escuteiros, também fazia desporto não sei quantas vezes por semana, saía, ouça, conseguiu tudo. E entrou na mesma. Eu sempre fui mais calma, mas dá perfeitamente. Então quer dizer que tu no 11º tu conseguiste subir as tuas notas e aí tu começaste a convencer que até era possível chegares lá à medicina como tu querias, é isso? Sim. Mas há aqui uma outra pergunta que é verdade, é estatística, não estou a inventar, que é em relação ao exame de biologia. Tu que já passaste por ele, e por aquilo que nós falámos antes, parece que também não foi o teu melhor exame, não é? Não sei, posso-te perguntar com que média é que tu entraste em medicina? Com média de exames e média interna foi 18,5. Só secundário, quanto é que tu tinhas? Secundário foi 18,6. O que é que tiveste no exame de biologia, posso perguntar? Foi 15, eu acho que eu fiz pela primeira vez e acho que tive 14. E depois ou passei para 15 ou passei para 16, já não me recordo bem, mas foi a minha pior nota. Tu que já passaste por ele, e haverá muitas pessoas a estar aqui a assistir que de facto biologia e geologia é aquele exame, o que é que aquele exame tem, que vocês que são excelentes alunos, porque eu já tive 20 que chegaram ao exame tiveram 15 e por isso não foram para a medicina. O que é que se passa com aquele exame? Eu acho que isso é uma pergunta para o Ministério. Não, estou a brincar. Visto que és aluna e que agora passaste por ele, até podes dar umas dicas a quem está aqui a ver, não é? Bem, então é assim. Primeiro que tudo, quero só desmitificar. Dá perfeitamente medicina e ter a pior nota com biologia e geologia. Não sou a única. A maioria dos meus colegas também tiveram, a pior nota delas foi a biologia e geologia. Porquê? Primeiro que tudo porque é uma disciplina de decorar, que eu acho que às vezes é um pouco mais difícil de estudar, pelo menos para mim sempre foi, do que uma matéria de raciocínio como matemática ou física. Portanto, é algo que exige um estudo um pouco mais focado, digamos assim. Porque, por exemplo, a estudar matemática eu conseguia estar a ouvir um bocado de música e relaxar um pouco ao mesmo tempo e nunca conseguia fazer isso com biologia e geologia, não é? E depois aquele maldito exame. Tem uma coisa, pelo menos para mim, aquilo são opções múltiplas, primeiro que tudo, portanto, não há meias respostas, é ou certa ou erra. Depois são as sequências, que são horríveis, e depois são as respostas restritas, que ninguém percebe o que é que eles querem. Ninguém, pelo menos eu sei que há professores que se especializam a ajudar os alunos a, portanto, perceber essas perguntas, mas eu tinha professores que mesmo assim davam-me algumas perguntas, mas aquilo para mim era um bicho de 7 cabeças. Porque eles perguntam sobre a gruta, e não sei mais o quê, e querem que nós respondemos sismos, aquilo é ridículo. E o exame de biologia e geologia, genuinamente, tenho colegas minhas que têm uma memória fantástica, e também tiveram imensas dificuldades nesse exame, imensas. Tiveram de repetir 2, 3, 4 vezes. Tenho pessoas que repetiram esse exame 5 vezes até terem uma nota como deve ser. Mas aquilo que estavas a dizer, até para tranquilizar quem está em casa e precisa da nota de biologia, pode até acontecer ter essa nota baixa relativamente às outras, mas se tens umas boas notas nas outras, consegues fazer a média e a nota de candidatura necessária, é isso? Sim, para mim deu. Eu fiquei preocupada. Agora, porque é sempre curiosidade, né? O que tu tiveste nos exames? Porque os exames também é aquele bicho-papão. Em matemática, física ou química, que notas é que tu tiveste? Eu fiz o exame de física e química 2 vezes. E da segunda, eu apanhei a confluência de programas, ok? Portanto, eu fiz 2 vezes o exame, em 2 anos diferentes, e foi a mesma matéria, mas era a confluência do programa antigo e do programa novo. Portanto, eu acho que aí eu tive alguma vantagem porque era um bocadinho menos de matéria. Porque a matéria que não era comum não era posta no exame. E eu consegui ter, cada vez que fiz o exame de Física e Química, eu consegui ter 20. A matemática eu consegui ter 19. Portanto, foi isso que me safou. Eu tive aí um bocadinho muito bom e depois puxou a outra para cima. Que bom ter aqui uma aluna de 20, mas que é uma pessoa normal, porque às vezes sou normal, sim. Exatamente, uma pessoa de carne e osso como as outras. Quando tu disseste que repetiste o exame de Físico-Química, é porque tu o fizeste no 11º e depois foste fazê-lo no 12º, é isso? Sim, exatamente.
Ok, quer dizer, tu no 12º fazes 3 exames, é isso? Porque querias subir a nota de... Não, fiz 4. Eu fiz todos. 4? Sim, eu fiz o português, a matemática, a biologia, a geologia e física e química. Eu fiz 4. Hoje não temos tempo, mas eu acho que devias dar aí um tratado como é que se estuda para 4 exames no mesmo ano. Não, quer dizer, matemática acumula, a física e a química, eu tinha tido física no 12º, portanto eu só estudei química, porque ainda me lembrava da física, e a física, eu como gostava de física, eu decorei basicamente tudo, tinha tido física no 12º, e essa aí a parte ajudou-me, porque eu já só tive de estudar a química. Em matemática fiz muitos exames, e para os portugueses eu tinha a explicação, então eu fui estudando para português o ano todo. Ou seja, também não deixaste para o fim, de preparares para o exame, não é? Não, português principalmente, eu lá estava, voltei à explicação do 12º, para me obrigar novamente a estudar português, porque apesar de português não é uma nota para a candidatura à faculdade, eu estava muito preocupada em baixar a nota de português e estar um bocado da média. Então pronto, fui estudando. Chegaste ao final do teu 12º e agora tens a situação de, ok, tenho a nota de candidatura para entrar, vou ter que escolher uma faculdade. Como é que se escolhe? E tu és de que zona já agora? Eu sou do pé de Setúbal. Lisboa, né? Em termos de hospitais. Então como é que foi a tua escolha? Porque é que decidiste ir para a Universidade de Lisboa, a clássica, não a outra? Primeiro que tudo eu queria ir para uma cidade, eu não queria muito ir para Coimbra, vou ser muito honesta, porque eu já fui a Coimbra, eu não gostei assim muito, e depois aquilo é relativamente pequeno, é só universidades, e eu não estava muito para aí. Eu se fosse para a universidade, queria ir para a cidade, portanto, para ter não só a parte universitária, como também a parte social e qual é que será a palavra de entretenimento. Portanto, havia o Porto e havia Lisboa. Inicialmente eu ainda pensei em ir para o Porto, porque achei que tinha média, mas depois achei que não havia bem necessidade. Honestamente, a minha foi mais por uma razão económica. Os programas das duas são, por exemplo, eu sei os programas da Nova e da Veia, aí sei, mas o do Porto acabei por não chegar a ver o programa, porque eles têm aquilo mais ou menos disponível nos sites, porque achei que não haveria necessidade de eu estar a obrigar os meus pais a pagar um quarto, quando eu podia facilmente ir de comboio para ali todos os dias. Além do mais, a minha mãe é médica e também esteve na Veia, então também havia esta pequena ideia, esta pequena fantasia ainda de criança, vou para a faculdade da mãe, etc. E depois também tem mais facilidade de transportes. E depois, honestamente, isto vai ser a maioria das pessoas, mas há uma certa rivalidade entre a Nova e a Veia, entre as universidades de Nova e Veia. Portanto, nós dizemos que eles não estudam nada. Eles não sei o que é que dizem nós, mas a verdade é que agora eu escolhi a Veia também, lá está, porque é mais perto dos transportes. Acho que a Veia é muito melhor do que a Nova, ok? Nós temos uma coisa que é a Noite da Medicina, para quem está interessado, aquilo é fantástico, é no Campo Pequeno todos os anos. Nós é que organizamos, aquilo é muito giro. Mas pronto, e honestamente eu gostava do Hospital de Santa Maria porque era enorme e eu pensei, ei, meu Deus, eu vou estar a estudar num hospital tão fixe e coisas. Pronto. E também o programa eu acho que é um pouco mais exigente em Santa Maria, lá está, porque nós achamos que eles não estudam nada na Nova, eles são um pouco mais exigentes, eu achei que talvez fosse um pouco pior, eles serem um bocadinho mais exigentes, mas isso sou eu. Mas isso é oferecer a camisola mesmo da faculdade onde está. A femela é melhor. Mas eu não fui ver, podia ter ido ver, não sei qual é a nota de candidatura, se é mais alta em Santa Maria do que São José, não faço É ideia. mais baixa. Porque não há mais vagas. A Faculdade de Medicina de Lisboa, neste momento, está, eu acho que este ano foi 176, já não tenho a certeza. No meu ano foi 177, se não estou em erro. A nota, portanto, a mais baixa que entrou. Mas a verdade é que nós somos 300 e tal por ano. E, por exemplo, eu sei que no Porto são tipo 100 e tal a 200, I think. Portanto, também isto influencia um pouco a questão das médias. Não é propriamente a melhor média, é melhor. É mais mesmo a questão de tem mais alunos, portanto a nota baixa um bocadinho por causa disso. Embora há sempre aquela curiosidade, e quem está aqui e está-nos a ouvir é porque está interessado em medicina, nós ouvimos sempre, mas depois vocês também, que às vezes estão nesta indecisão, escolho São José, escolho Santa Maria, não sei o que é de fazer, tu tinhas a referência da tua mãe, mas muitas vezes diz que São José é mais prático, aliás, até o primeiro ano é famoso, que começa-se logo pela morgue e aquela coisa. É mesmo assim ou não? Quando tu dizes que também estamos aqui a brincar ou a falar a sério de que vocês são mais exigentes que os outros, mas tu, por exemplo, que passaste já o primeiro ano, já estás no segundo ano, consideras o teu curso muito teórico ou nem por isso? É assim, o meu curso está dividido em 2 fases. Os primeiros 3 anos é só teoria, ok? Nós temos aulas práticas, sim, mas não são práticas no hospital. São práticas de olhar para o microscópio, perceber o que é a bactéria, o que é o tecido, o que é a célula, qual é a célula, é mais esta e qual é o tecido. São estas as nossas aulas práticas. Não são muito... vamos lá ver, isto é um pouco... A recompensa demora um bocadinho a chegar. Porque nós temos de ter 3 anos teóricos
Eu já estou no segundo, já só me falta mais um, e depois é que nós começamos a ter as aulas no hospital. Portanto, é preciso ter muita paciência. Vou ser muito honesta, o primeiro ano é muito teórico, principalmente porque nós damos a anatomia quase toda. Vou ser muito honesta, horrível, porque é muita matéria, aquele nunca mais acaba, são muitos nomes para decorar, mas agora estou muito mais feliz no segundo ano, é muito melhor do que o primeiro, portanto, mas continua a ser muito teórico. Como é que é ser aluna do primeiro ano? Porque, ou seja, a ideia que eu tenho de alguns alunos que entraram em medicina e que eram alunos como tu, que entraram com uma média fantástica, eram alunos de 19 e de 20, etc., mas quando chegam ao primeiro ano há assim um embate com as notas que não sei se aconteceu contigo, não é? Mas com a maioria das pessoas que eu conheço, ter essas cadeiras que estavas aí a falar, as notas não são nada elevadas. Com muita pena minha, eu vou ter de dizer que sou uma das pessoas que baixou gravemente. Portanto, nós acabamos o 12º, nós entramos, nós sentimos quase como super-herói, não super-herói não, quase um deus, a brincar, ok? Sentimos-nos muito bem, tipo, ei, eu consegui, eu não acredito, isto a partir de agora é muito fácil. Porque há esta coisa na sociedade que é, tu já entraste, o pior já passou. Mentira, pelo menos na minha. Mentira, é tudo mentira. Então é assim, eu cheguei ao primeiro ano e fiquei um pouco aparveiada, porque aquilo, como devem supor, é um pouco diferente, porque não há propriamente turmas. Quer dizer, depois há turmas, mas não há aquela ideia de turma cá no secundário, em que nós estamos todos juntos sempre e fazemos amigos dentro da turma. É um pouco mais complexo do que isso, ok? Eu comecei por ir à praxe, atenção, a praxe na minha faculdade não é nada de meco nem nada, ok? Não é nada disso. É tudo muito a brincar, nada de grave. Portanto, não sei se há alguém aqui que é anti-praxe, mas a praxe não é... Eu já não ando na praxe, portanto, eu não me tornei doutora da praxe, mas não é nada de mal, digo desde já. Para quem tem algum tipo de preconceito, pode ser, mas na minha faculdade é tudo na boa. Portanto, eu comecei por ir à praxe para conhecer pessoas, para começar a conhecer o meu ano, porque lá nós somos 300 e tal. É muita gente. Eu andava meio aprovada da vida, porque eu nunca tinha estado a fazer viagens de 1 hora e tal para lá, 1 hora e tal para cá. Eu chegava cansadíssima à casa. Depois eu sou uma pessoa que... pronto, nos primeiros dias nós temos de estar sempre a sorrir e parecer muito felizes e aquilo, na verdade, é muito cansativo para pessoas como eu, que gostam de estar com poucas pessoas ao mesmo tempo. Aquilo foi muito cansativo, porque depois é sempre a perguntar então, como é que te chamas, depois tentar decorar o nome da pessoa, depois há milhares de Beatriz e nós já achamos que a Carolina é a Beatriz e que a Beatriz é a Carolina. Milhares de caras, uma pessoa perde-se completamente. E nos primeiros tempos, mesmo antes de ter aulas, portanto, nós temos uma semana de introdução, em que temos assim umas aulas, aulas é a apresentação na faculdade, e aquilo foi muito cansativo. As teóricas, em que eu apercebi-me que a malta a matéria a passo 3, a passo 4, bumba, e uma pessoa sente-se altamente estúpida, porque não consegue acompanhar aquilo. E depois andamos perdidos, porque eles dizem que estamos para aqueles livros, mas aqueles livros, na realidade, são coisas assim. E uma pessoa assusta-se. E não pode ser assim. E depois, finalmente, começamos a ouvir, começamos a receber. Aqui é muito importante ter redes sociais porque eles partilham as coisas. E começamos a, mais ou menos, a perceber. Eu lembro-me que tive a minha primeira aula teórico-prática de bioquímica, que é uma coisa que nós temos no primeiro ano, e aquilo foi... Eu senti-me burríssima, vou ser muito honesta. Burríssima. Porque a senhora, que é médica, era anestesista e estava a dar bioquímica. E a senhora falava bumba, e o ciclo de Krebs, e depois ligas àquele ciclo e eu, mas o que é o ciclo de Krebs? Eu não sei. Pronto, e foi muito horrível, ok? E anatomia, então, primeira teórica de anatomia, eu nunca ia te esquecer, eu saí de lá a achar que, claramente, eu tinha falta de neurónios, porque era impossível alguém ter aquilo. Para quem não sabe, na Faculdade de Medicina começa-se por dar o crânio, anatomia. O crânio é a zona mais complicada do corpo. Portanto, eles são muito fofinhos e começam logo pelo crânio. Não interessa. Portanto, uma pessoa assusta-se. E depois, eu estava habituada a estudar, mas era um pouco antes dos testes e estudar. E as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, eu estudava com alguma regularidade, mas não é todos os dias, não é? E depois, andar muito cansada de um lado para o outro, E eu, pronto, coisa. Depois eles só diziam, não te esqueças do teu oral, porque nós temos uma oral de anatomia em janeiro. E todos os alunos mais velhos, vocês não têm férias de Natal. E eu, não tenho férias de Natal? Como assim? Como assim estudar nas férias? Vocês não me façam isso, eu preciso de Natal. Pronto. Então foi um bocadinho horrível. Muita matéria. Depois lá conhecemos amigos e lá começamos a fazer amigos. É muito importante aqui ter um grupo relativamente bom de amigos e não é aqueles amigos da treta, ok? Convém que sejam amigos. Em que nós possamos dizer, ok, eu hoje tive um breakdown, eu não consigo estudar mais, eu estou muito cansada. Porque isto é real.
ok? Isto depois melhora. A partir do primeiro semestre as coisas melhoram, mas no primeiro semestre as coisas são muito difíceis. Principalmente porque nós não estamos habituados a estudar aquilo. E não estamos habituados ao ritmo a que eles dão as aulas. Depois melhora, ok? Melhora. Mas foi um bocadinho difícil. Principalmente na questão de arranjar amigos. Foi difícil. Porque é muita gente e nós andamos assim um pouco à toa, tipo, será que vou estar, será que se falar com eles vai haver problema? Será que já têm amigos e depois os grupinhos formam-se e depois afinal no grupinho em que nós estávamos não correu assim tão bem? E eu, então e agora? Os grupos já estão todos feitos, onde é que eu vou arranjar um grupinho? Eu preciso de pessoas! E pronto. Depois as coisas melhoraram. Mas quer dizer que então o embate que tu tiveste, não sei, se calhar nos primeiros exames, em que reparaste que realmente as tuas notas não foram aquelas que estavas à espera, como é que se lida com isso? Porque vocês normalmente são sempre alunos muito exigentes com vocês próprios. Após começar a estudar, nas práticas, nós temos aulas nas práticas, eu lá comecei a mais ou menos chafar-me, portanto já não me sentia tão burra. E comecei a pensar, ok, talvez eu consiga. Depois veio a oral de anatomia, em que eu vou dizer aqui com muito orgulho que eu passei com 9,5. Ok? Com muito, muito orgulho. Porque eu passei na oral em que metade do meu ano chumbou. Porque sim, é difícil. E eu chorei, e vou ser muito honesta, eu chorei. As férias de Natal foram horríveis. Eu nunca tive semanas tão más. Porque eu acordava, eu ia estudar, depois eu dormia um bocadinho, depois ia estudar outra vez. Depois se eu não estivesse a estudar, eu sentia-me mal por não estar a estudar. Eu vi que não ia conseguir ver a matéria toda, o que era algo que para mim era impensável, porque como assim eu não vou ver a matéria toda? Eu vejo sempre a matéria toda antes dos testes. Como assim? Mas eu não tive tempo para ver a matéria toda. E pronto, eu vou admitir que tive alguns breakdowns, portanto, momentos em que uma pessoa começa a chorar descontroladamente, a achar que o mundo vai acabar. Mas o mundo não acabou. Eu saí da oral traumatizadíssima, porque eles não dizem que uma pessoa passa ou não, não é? Eles não dizem. Só dizem no fim do dia. Eu, aliás, eu vim para casa a achar que tinha chumbado e pensar, não, eu não aguento estudar mais anatomia, eu não aguento. Eu vou dar em louca, eu vou desistir. Mas não, eu felizmente passei com 9,5, como já disse, 9,5, que é a nota mínima para passar, ok? Com muito orgulho, ok? Porque é moral, para quem não sabe, aquilo é um bocadinho difícil. E depois, a partir do momento em que eu passei na oral, as coisas, eu percebi, ok? Eu percebi que eu não ia conseguir ter 18. Acabaram-se os 18, acabaram-se os 19, acabaram-se os 17. A nota agora mínima não pode ser 17, a nota mínima neste momento é um 10. Depois eu fiz o meu primeiro exame, mesmo teórico, de escrita, consegui ter 12,8 e eu pensei, epá, vá lá, podia ter sido pior. Portanto, uma pessoa depois acaba por se adaptar a esta nova realidade, mas eu admito que o primeiro impacto é muito horrível. Mas depois habituamos-nos e o importante lá está é termos amigos e que estejam, porque estamos todos depois a passar por isto, sabem? Isto é um pouco estranho, eu não sou muito disto, mas há uma pessoa uma certa união com todo o ano, porque toda a gente sabe que está a sofrer, toda a gente sabe, nós estamos juntos naquele sofrimento e de certa forma ver que depois as pessoas, que até dá, sabe? Acaba por uma pessoa se sentir um pouco em casa, acabamos por nos sentir em casa. E lá está, ter uns amigos em que nós possamos dizer, olha, eu estou mesmo mal, eu preciso desabafar, eu preciso de falar, eu preciso de qualquer coisa, é muito, muito importante. As pessoas estão lá e que dizem, tu consegues e tu vais conseguir e isto é possível, ok, nós conseguimos fazer isto, eu acho que é mesmo mais importante. É isso, e também, honestamente, não nos deixarmos dar em lucros. Nós temos de perceber, e eu percebi isto após a oral de anatomia, que as notas, portanto, não me definem, ok? Eu não sou pior por ser pior à anatomia. E a minha mãe, nesse aspecto, ajudou-me imenso e, portanto, digo desde já, porque eu tive aquela nota à anatomia, fiquei muito feliz. Depois pensei, como é que eu vou ser médica e ter estas notas à anatomia? Não é? Porque uma pessoa quer ser uma boa médica e depois tem umas notas vergonhosas à anatomia. Ao que a minha mãe respondeu, e pelo qual fico muito, muito grata, que me disse, Catarina, tu não precisas saber a anatomia toda do corpo, mas é boa, ok? Porque depois tu vais para a especialidade e depois vais saber a parte em que tu realmente precisas de saber. Agora, tu não precisas de saber a mínima artéria que passa naquele buraquinho que é tipo no cu de Judas. Não. Ninguém quer saber da artéria pediosa, ok? Ninguém. A não ser que vais para a operação do pé. E eu fiquei um pouco mais relaxada. Mas acho que mesmo o importante é nós tentarmos perceber, e eu percebi depois que o importante somos nós e a nossa saúde, ok? Porque uma pessoa fica muito cansada de só estudar, nós ficamos muito mal. Depois é muito café,
pouco sono, mas só é louca. É importante percebermos que nós é que importamos e que se não fizermos aquilo no ano, faz-se no próximo, o mundo não acaba. E eu tive de encarar isso, porque antigamente eu achava que ter um 17 era o fim do mundo, ok? Eu achava, oh meu Deus, eu tive um 17. Isto não dá, não pode ser, que nós temos de subir. E depois, pronto, percebi que não é assim tão importante na faculdade, ok? E é muito importante nós estarmos bem connosco próprios e sentirmos-nos bem e acreditar em nós, honestamente, também um pouco de autoconfiança, porque senão vamos-nos um pouco abaixo, porque há realmente pessoas brilhantes. Tenho colegas meus que conseguiam ter 18 e 19 nas primeiras orais, ok, de anatomia. Eles sabiam tudo. E é realmente pessoas brilhantes. E nós temos de ter assim um bocadinho de cabedal, porque senão saímos às vezes um pouco burros com estes génios, porque são realmente génios, ok? Mas acho que o mais importante mesmo é depois nós percebermos que as notas não nos definem. Portanto, nós não somos piores pessoas por ter um bocadinho pior nota e o mundo não vai acabar. E se não fizermos um ano, fazemos no outro. E pronto, acho que isso é que é mesmo importante. O que é que eles ganham? Ok, há sempre os alunos génios, como tu disseste, por algum motivo conseguem essas notas, mas a maioria não, como tu disseste, metade do teu ano. Chumbou na primeira fase. 300 e tal, né? 150 miúdos acabaram por chumbar. Qual é o objetivo de colocar essa exigência ou essa maneira de avaliar? Tens ideia? Esse é o único defeito da minha faculdade. Eu adoro a minha faculdade, ok? Mas a minha faculdade, nesse aspecto, ainda é um bocadinho old-fashioned, porque faz-se horários de anatomia desde sempre e eles acreditam realmente que isso é importante. E aquilo, na realidade, mata-nos a cabeça e aquilo depois, quantitativamente, não vale quase nada. Só para vocês perceberem, nós podemos não passar, não ter, porque as coisas na minha faculdade estão organizadas por módulos, portanto, cada módulo tem X créditos e nós precisamos de X créditos para passar. Neste caso, de créditos para passar. E acabamos por não ter às vezes um módulo inteiro por causa dessa oral, que na realidade vale tipo 2% do módulo. Eles realmente dão muita importância a isso. Isto também depois depende dos assistentes, portanto dos professores, digamos assim. Porque há pessoas que têm bom senso e percebem que nós não precisamos de saber a artéria pediosa do pé. Ok? E depois tenho professores e assistentes. Eu tive também sorte de ter passado neste caso não era bem uma oral, era um modelo ligeiramente diferente também da avaliação oral, mas em que nós tínhamos 4 estações e portanto passávamos de estação em estação, estávamos sempre a mudar de professor. Aquilo no todo demora à volta de uns 16 minutos, 16 a 20 minutos, só para vocês perceberem. Portanto, aquilo não demora quase nada, nós saímos lá assim meio aparvalhados da vida. Depois no segundo semestre nós mudou para oral, portanto estamos sozinhos com o assistente, é um bocadinho, eu preferi porque estamos mais calmos, ok? E nós conhecemos o assistente, normalmente é o nosso professor das práticas. Mas há professores que são, e depois isto também se regulamentou no segundo semestre, finalmente conseguimos obrigá-los a fazer um guião de perguntas para onde nós estudar, porque nós tínhamos professores que perguntavam coisas ridículas e era mesmo para serem maus, ok? Não há outra palavra, era para serem maus. Eu tenho colegas meus que chegaram lá e eles perguntaram umbigo, ok? Perguntaram, diz-me, falam de umbigo. E nós tínhamos de dizer que o umbigo é um ponto fraco, mas a verdade é que eu não tinha havido a aula teórica de pontos fracos e que a sedenta por onde nós damos não tem o umbigo incluído, ok? Mas ele foi perguntar o umbigo e perguntou o umbigo a N pessoas, tal como há assistentes, vocês não sabem, mas o nosso pescoço é uma zona altamente complexa, cheia de músculos. E depois há professores que são fofinhos e não perguntam músculos do pescoço. E depois há outros que gostam de lixar, então perguntam os músculos do pescoço. É basicamente. Eles não gostam dessa área, por isso para eles é um elemento importante. Sim, mas não, a questão é que nós temos assistentes que lá está, a maioria dos assistentes da anatomia eram pessoas brilhantes à anatomia e portanto acham que nós também precisamos de ser brilhantes à anatomia e saber tudo da anatomia e saber os resíduos embrionários, não sei do quê, e pronto. E há pessoas com bom senso, não é? Que percebem que nós não precisamos realmente saber isso. O que nós temos de saber é o geral e mais ou menos o trajeto das coisas, mas opá, não, é mesmo uma questão. As orais, para quem está a fazer orais na faculdade, aquilo depende, é do assistente. Opá, há uns que são fofinhos e há uns que não são tão fofinhos e que gostam de lixar alunos, porque foi isto que aconteceu, porque nesta minha gincana nós temos 2 grupos de professores, havia uns professores fofinhos, foi com quem eu fiquei, e as pessoas não fofinhos, que foi com quem eu não fiquei. E as pessoas que depois chumbaram vieram quase todas do grupo dos não fofinhos, ok? Porque os fofinhos deixavam-nos passar. Aquilo que estás a dizer é extremamente importante, independentemente de ser já aluna de faculdade ou não, que é, acima de tudo, é a vossa saúde mental. E vocês estarem bem, acreditar em vocês, porque se o aluno chega onde vocês chegaram, as notas de facto não definem o aluno, definem o momento em que ele foi avaliado.
porque às vezes estamos mal dispostos a acontecer alguma coisa e a nota não tem nada a ver. Se eu fosse fazer no outro dia, se calhar que passava. Mas, acima de tudo, é isso, é a tua capacidade de resiliência, dar a volta e teres percebido, teres relativizado um bocadinho. A vida não vai acabar, vocês são muito novos, se não for agora, será depois e ninguém vai morrer, e isso é espetacular, tu teres percebido isso e não te teres deixado ir a mão. Porque eu calculo como vocês todos normalmente são super exigentes com vocês e rapidamente a perceber-se isso foi espetacular. Olha, eu deixei de passar aqui uma pergunta, mas eu lembro quando nós conversámos, que foi engraçado quando foi em relação aos exames, quando estávamos a falar de biologia, eu lembro-me quando nós falámos da primeira vez, tu comentaste que quando tiveste a nota de biologia que tiveste, apesar de medicina ser sempre aquela ideia que tu ias, houve um momento que tu disseste, pá, se calhar física, eu adoro física, gosto de matemática, pensaste noutras coisas? Pensei. Portanto, eu já tinha tido uma má nota da primeira vez que tinha feito Biologia e Geologia. E aí logo fiquei um pouco preocupada. Fiquei, não. Mas depois pensei que ia dar uma volta brilhante da segunda vez, o que também não ocorreu, porque fiquei com a pior nota. Fiquei com a melhor nota do que tinha tido, mas também não foi muito melhor. E fiquei um pouco na dúvida. Portanto, fiquei, como é que eu vou para a medicina, que é um curso de decorar, ok? Isto não se desenganem, isto é para decorar, não é fácil, é para decorar. Eu fiquei, isto não tem matemática, eu sei que não tem matemática, eu sei que não tem física, eu gosto realmente destas áreas, eu gostava muito de fazer exercícios, eu divertia-me imensamente. Ok, isto é um bocado nerd, mas eu divertia-me imensamente a acertar naquilo, mesmo quando errava, eu se fosse preciso ficava a tarde toda até acertar naquela porcaria. Porque, pronto, eu gostava daquilo e divertia-me. E depois tive física no 12º e adorei aquilo. Pronto, adorei, realmente. E quando recebi essa nota, eu fiquei felicíssima com as minhas notas de exame, ok? Mas depois vi essa e pensei, será que eu depois me safo? Com certeza que eles depois são todos génios que tiveram 18 e 19 em Biologia e Geologia. Depois como é que eu faço? Não é? Uhum. E fiquei um pouco na dúvida. Pensei, será que devia ir para uma engenharia? Será? Tinha matemática, eu podia ir, por exemplo, ao Instituto Superior Técnico, tem boa fama, o IST... com certeza, devo conseguir, suponho, não é? Portanto, se eu acho que consigo medicina, eu também devia conseguir engenharia, pensei, pronto. Mas depois acabei por teimar e foi assim, não, eu não passei 3 anos a estudar para engenharia, eu passei 3 anos a estudar para medicina, portanto nós vamos para a medicina e depois é estudar e mesmo que eu esteja em desvantagem, é dar para o certo, com certeza, porque se eu tiver média para entrar é porque eu mereci entrar e a coisa vai dar para o certo, com certeza, e foi um pouco assim, mas foi... Isso é importante, porque às vezes é isso mesmo, às vezes as notas, no momento em que se tem uma má nota, uma nota que está abaixo daquilo que estamos à espera, às vezes colocamos em causa todo o nosso planeamento que fizemos a achar que era aquilo. Que não está mal se teve a ver com o nosso planeamento, ou seja, tu também se calhar se fosses para a engenharia também irias gostar, dependendo da engenharia que tu fosses escolher, mas... ou seja, poderias ter corrido o risco de, ok, vou desistir deste sonho só porque... E agora que estás na faculdade até já percebeste, ok, o facto de não teres tido uma nota brilhante em Biologia, pelos vistos a maioria das pessoas também não tem, e por isso é aquelas ideias feitas que nós temos, não é? E deixar sempre os melhores que nós, que não parecem os outros, que os outros são de facto, às vezes não são, os outros são iguais a nós e têm as mesmas dificuldades, portanto, fantástico. Sim. Por isso aí reformulaste um bocadinho e voltaste outra vez. Há aqui uma situação que eu como psicóloga, muitas vezes aconselho sempre os jovens, até a fazer o secundário, a terem muitas experiências, às vezes fazer os summer schools, às vezes irem experimentar até as próprias universidades, fazer coisas, não é? E eu sei que, na altura quando a gente conversou, já não falou disso, mas eu lembro-me que tu chegaste a ter uma experiência, acho que foi no 12º, que tu chegaste a ir a Londres, tu tiveste uma experiência de verão, Summer School, em que tu foste a Oxford, é isso? Queres contar aqui um bocadinho para cá? Sim. Porquê é que foste e o que é que foste lá fazer, não é? Então é assim, eu tinha acabado 12º, portanto, eu quando fui, eu já tinha, nesse caso não foi tanto para decidir o que é que eu ia fazer, era mais por uma questão de, eu já tinha escolhido quando fui, ok? Porque eu fui em agosto e já tinha preenchido os papéis para as universidades, mas eu esquipei para a medicina mesma, porque pronto, eu pensei, pode ser giro, este até me pode dar assim está a ver, tipo um bocadinho mais ainda mais de entusiasmo, porque eu já sabia que provavelmente o primeiro semestre poderia ser algo difícil, não é? E eu pensei que fosse, pronto. Para ser honesta, eu não fui tanto pela parte disso, foi mais pela questão de será que eu consigo estar 2 semanas num sítio que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço,
e sem os meus pais e irmã. Foi um pouco mais por isso, porque eu não ia, porque eu ia ficar em casa, eu já sabia que se entrasse em medicina eu ia ficar em casa, mas eu queria saber como é que eu ia te explicar, se eu conseguia estar 2 semanas, porque eu sempre fui muito de poucas pessoas, era mais uma coisa pessoal, no sentido em que eu queria saber se eu conseguia obrigar-me a dar com pessoas que eu não conhecia, numa língua que eu não... Eu falo bem inglês, felizmente, eu fui muito sortuda, eles conseguiram pôr no Cambridge School, eu tinha uma certa vontade em inglês, mas é muito diferente nós falarmos inglês nas aulas e nós falarmos inglês todo o dia. Ok? Portanto, foi mais uma prova para mim próprio, um teste, ok? Estou na escola, portanto, eles tratam do pequeno almoço e do jantar, não tratam do almoço. Portanto, dessa parte eu não tinha de me preocupar, mas era um pouco para saber se eu conseguia estar com uma língua diferente, com pessoas de países diferentes, com culturas diferentes, foi também um pouco com isso, portanto, e de certa forma aprendi bastante sobre algumas culturas de alguns países, ok? Portanto, eu tinha uma ideia, vou ser muito honesta, eu na altura andava um pouco obcecada com os Estados Unidos da América. Eu sempre fui obcecada com a Inglaterra e depois naquela altura também andava pelos Estados Unidos da América. E depois eu conheci uma americana, que foi quem ficou comigo no quarto, ok? Depois foi também essa, eu partilhar o quarto com alguém que não conhecemos, que é um pouco... Eu tive isso, não é? E ela, e nesse momento acabou-se um pouco o meu fascínio com os Estados Unidos, porque ela era um pouco estereótipo. Eu fiquei tipo, mas isso existe mesmo. Era loura, era uma cheerleader, ok? E portanto era um pouco estereótipo. Pronto. Mas acho que foi muito importante nessa parte, porque eu obriguei-me a ir aos sítios sozinha, coisa que eu não estou habituada, e acho que é importante, e depois estamos com uma língua que não conhecemos, o que também é importante, e pronto. E foi mais por uma questão pessoal de testar-me, do que tanto para a escolha do curso universitário. E também porque eu sabia que não ia ter notas para entrar em Oxford, ok, nem tinha dinheiro para entrar em Oxford, mas já agora, vamos ver, não é? Já que falam tanto, e assim pude ver as várias faculdades, não vi todas, mas vi algumas, que estão muito bonitas já agora, e pronto, estar ali naquele ambiente, tipo, estão a ver? Foi mais um bocado isso. Sim, a experiência que tu tiveste até das condições da escola, e agora tanto na tua escola, achas assim uma grande diferença entre as condições que, imagina que tu tinhas, imagina que tu querias concorrer para lá em termos de estudar, é assim tão diferente daquilo que tu tens cá? Para ser honesta, vamos lá ver, aqueles cursos, não digo desde já que ele é para ser mais para divertir do que propriamente para aprender, pelo menos no meu caso foi um pouco mais isso, eu aprendi algumas coisas, mas depois eu também vim a perceber que medicina é um pouco complicado estar a aprender assim, ok? Isto envolve muitos passos dos quais eu não tinha noção, não é? Eu tinha a mania... Pronto, não sabia. Na sala em que eu fiquei, aquilo parecia-me ser relativamente pretty normal, sabe? Aquilo não é principalmente universitário. Eu fui no verão, estavam muitos turistas, porque há muitos turistas lá. Mas aquilo é um pouco talvez Coimbra, digamos assim. Tem muitas universidades, tem muitas faculdades, muita gente, tem os dormitórios lá, que isso é que é diferente. Cá em Portugal nós não temos propriamente os dormitórios ao lado da faculdade ou dentro da faculdade, é um bocado diferente. São edifícios à parte, normalmente um bocadinho mais longe. Lá era mesmo lá, portanto, depois tem lá uma mesinha para estudar, tem umas bibliotecas, e as bibliotecas são bonitas e tudo mais, mas não acho que esteja assim... Pode ter professores melhores, eu não sei, eles podem exigir mais, provavelmente, também não sei, mas eu não vou dizer que vou ser... Acho que não vou ser pior médica por não estudar em Oxford, honestamente. Além que o curso cá em Portugal é relativamente bem visto a nível internacional, porque acho que é um curso que, apesar de ter os primeiros 3 anos teóricos, depois é bastante prático, a partir do quarto, e os internos são bons, os internados, porque sei que a Itália, eu não estive em Itália, mas conheço uma pessoa que esteve, e a Itália ouvi dizer que aquilo é... Eles não os deixam fazer nada, sabe? Não deixam pôr a mão na massa, e depois também dá para aprender assim, portanto, cá deixam pôr um bocadinho a mão na massa mais para a frente, demora, mas depois deixam. Vocês, em termos de medicina, é habitual fazer Erasmus? Tem pessoas que fazem, sim, é normal, mas não vamos todos, porque senão era 300 alunos, não dava. Mas conheço pessoas que fazem e gostam imenso de lá estar. Não sei muito bem como é que se faz para ir, para ser honesta. Eu gostava até de ir, aliás, eu gostava mais de ir num coisa clínico, num Erasmus clínico, que dá para ir para a Inglaterra, ou supostamente dava. Mas normalmente o Erasmus é tipo para a República Checa, para esses países, mas conheço pessoas que adoraram. E nós temos imensos alunos de Erasmus, atenção, aquilo é muito giro. Há montes de italianos, eles são super engraçados. E havia um alemão ano passado, não parecia alemão. Eu não sei, nunca morei na Alemanha, só tinha a ideia que os alemães são sérios, sabem?
Mas não, ai meu Deus, ele era a pessoa mais simpática de sempre. Tens ideia da especialidade que tu queres tirar? Especialidade. Bem, eu estava a pensar em pediatria, portanto, children and so happy. Mas agora estou a ter uma disciplina que se chama Introdução à Medicina da Criança. E acontece que eu não estou a gostar muito daquilo. E então agora já não sei se quero ir para pediatria. Não sei. Pronto. Talvez também gostasse de ir para qualquer coisa com cirurgia, mas honestamente eu não sei se depois tenho a habilidade para cirurgia. Ok, estas mãos tremem um bocadinho. Mas pronto, honestamente ainda não sei, ainda é muito cedo, malta, porque nós só começamos a ter as disciplinas clínicas no quarto, ok? Eu este semestre, por exemplo, estou a aprender uma coisa chamada, que é o sistema nervoso central, portanto, ainda estou a ter anatomia, portanto, são 4 semestres de anatomia, ok? Ainda falta para tu chegares a essa altura e pensares no que é que Pois é que nós percebemos o que é que cada especialidade tem. Até agora, quer dizer, eu, por exemplo, adorei estudar, eu não gosto muito de anatomia, mas houve uma parte de anatomia que eu gostei muito de estudar, que era uma coisa que vocês não sabem, acho que é o tronco celíaco, ok? O tronco celíaco tem a ver com, é basicamente uma artéria que sai da aorta, que basicamente vasculariza todo o sistema digestivo, ok? Aquilo é brutal. Eu adorei estudar aquilo, porque depois eles fazem assim, uns arcos muito bonitos das artérias, porque há um livro, um atlas muito bonito de anatomia, que é o Néctar, que é lindíssimo, lindíssimo. Mas só até gostava de estudar só para que é muito bonito, muito bonito. E eu adorei aquilo e pensei, ei, vou para gastro. Mas depois descobri que gastro, não sei propriamente depois de fazer as operações nessa zona, estão a ver, acho que isso para a cirurgia geral, mas depois de cirurgia geral acaba por não ficar com muitas coisas também, são tiradas por outras especialidades, estão a ver? Então pronto, eu ainda estou a tentar perceber. Espelhar é que seria boa. Facilita teres uma mãe médica? Eu não acho que facilite, quer dizer, facilitou no sentido, como já disse, na anatomia, portanto, eu lembro que ela me estava a dizer, Catarina, tu não estás a fazer isto bem, tu não andas a dormir, tu andas super cansada, tu não achas melhor descansar, e eu, teimosa, não, mãe, eu preciso estudar. E depois percebi que ela afinal tinha razão, ok? Nesse aspecto ajudou-me, e também me ajudou ela a me dizer, Catarina, é normal, ok? Vocês são todos bons alunos, é normal tu teres agora um bocadinho piores notas, é normal. E isso ajudou-me muito nesse sentido, porque fiquei tipo, ok, eu não sou uma normalidade, ok, é normal. Também aconteceu, eu acredito que a minha mãe é uma boa médica, portanto tenho esta coisa de, ok, então eu não preciso ser brilhante nos anos pré-clínicos para ser uma boa médica. Isto ajuda, porque eu estou mesmo preocupada, não é só nas notas, é depois de ser uma boa médica, ok? Porque uma pessoa também fica um pouco nervosa, eu não sei como é que depois, porque nós estamos habituados a medir-nos, não é? Mas o ser médico é muito mais do que saber a matéria, é um pouco mais, ok? Nesse aspecto ajudou. Mas de resto, eu não acho que ajude particularmente, só se for os genes herdados, ok? Se for os genes herdados, tipo, da inteligência ou assim, de resto não sei. Ou seja, aquela ideia de que a mãe é médica ou o pai é médico e vai-te ajudar a estudar e a explicar-te as coisas, nada disso. Ela nem me incentivou, nem me desincentivou, foi tipo, faz o que tu queres, ok? Tu queres ir para a medicina, eu estou cá, tu não queres ir para a medicina, eu também estou cá, portanto não, por acaso não. Sei que há colegas da minha mãe que dizem aos filhos, tu não vais para a medicina, mas ela não foi nada assim, ela só me disse, Catarina, pronto, sabes que é difícil entrar, tu conseguiste, muitos parabéns, tu não te esqueças, pronto, que agora se tu não tiveres as melhores das notas, não é o fim do mundo. Claro que eu na altura ainda achava que era o fim do mundo, depois deixei de achar e as coisas melhoraram depois. Que é o que faz parte do crescimento. Olha, temos aqui uma pergunta de uma Clara, que ela pergunta assim, não achas que como gostavas muito de matemática e física, ou seja, raciocínio e não tanto decorar, não te darias melhor num curso mais nessa área? Essa foi a minha dúvida. Honestamente, eu sinto um pouco de falta de matemática e de física, admito, porque às vezes estou a ajudar, eu tenho uma irmã mais nova e ela ainda não está no secundário, ok? Ela ainda é muito novinha, está no 7º, mas eu às vezes estou a corrigir as coisas dela e gosto muito daquilo, pronto, eu divirto-me imensamente com aquilo, mas eu não sei se me ia safar melhor, para ser muito honesta, porque a faculdade é uma coisa difícil e também depende das faculdades, depende dos cursos, não é? Mas se eu fosse, em princípio, ia para um curso minimamente exigente, eu não ia estar aí num curso de assim mais menos bom, digamos assim, e acho que seria difícil das duas formas. Talvez me safasse melhor, não sei, talvez não me gostasse tanto nos primeiros tempos, porque eu ia estudar coisas que talvez não me gostassem tanto, mas eu não posso dizer com certezas, porque eu não estive nesses outros cursos e gosto muito deste, e depois também descobri que colegas meus também sentiam muita falta de matemática e de física e química, e portanto não é uma coisa assim tão rara. Mesmo a minha mãe também me disse que quando entrou na faculdade sentiu muita falta de matemática. Portanto, vamos lá ver. Há raciocínio médico, isso existe, ok?
não é igual ao matemático, mas depois quando nós começamos a dar as várias coisas e começamos também a encaixar os vários pedacinhos de informação que nós vamos apanhando e depois aquilo faz sentido, nós tipo, oh meu Deus, isto faz todo o sentido, porque é que a pessoa tem estes sintomas, porque aquilo acontece e depois aquilo acontece, e há um certo raciocínio aí, não é com números, e demora um pouco mais a lá chegar, porque estudar as várias coisinhas, ok? Mas dá. E eu não estou arrependida, para ser honesta. Ou seja, às vezes não chega só as disciplinas onde somos bons ou não, às vezes tem mais a ver com aquilo que tu queres fazer no futuro em termos de, não é? E medicina, se calhar, respondia mais às tuas necessidades em termos do que é que eu quero fazer, do que propriamente a engenharia, é isso? Sim, porque eu também, vou ser também muito honesta, eu também tenho a ideia da minha mãe, portanto eu sei mais ou menos como é que é a vida do médico, coisa que eu não sei de um engenheiro, é um bocadinho diferente. Acho que isso também, nesse aspecto, dava-me uma certa vasta segurança, porque eu sabia mais ou menos o que esperar, eu sei mais ou menos o que esperar. E a engenheiro não sabia tanto, também ser honesta. E como também só considerei isso no 12º, nunca cheguei também a pensar tanto nisso. Exato. Mas eu, para ser honesta, não... Eu sei que há vários tipos de engenharia, mas, por exemplo, a engenharia ambiental não era para mim. Sei que também há uma que é tipo bioquímica, também não era para mim, porque eu não sou grande fã de bioquímica. E engenharia civil, eu sei que não era mesmo para mim. Só se fosse tipo... Mas também não sei, sabem? Porque depois estes cursos também são muito teóricos. Porque depois eles também são muitos exercícios de matemática, é muito teórico. Eu, para ser honesta, se conseguisse estar em medicina e fazer 1 ou 2 disciplinas do IST, eu fazia, ok? Eu fazia. Porque achava que era assim uma coisa engraçada. Só que não há tempo. Relativamente aos alunos que não têm média para entrar em medicina, não é? É evidente que há sempre 2 hipóteses, né? Ou tu ficas 1 ano a fazer melhoria de nota e voltas a tentar. Há outra situação que é, às vezes dá para ir por outros cursos e depois pedir as equivalências ou mudança de par de estabelecimento, não é? Pronto, tentar de outra forma. E tinha de perguntar se tu, até para saber se tu te conhecias, né? Porque vocês conhecem uns aos outros e às vezes sabem de linha de extensão para outros cursos. Tens ideia de que cursos é que dá para fazer isso? É assim, transferência direta... eu vou ser muito honesta, eu conheço umas pessoas que vieram de um curso chamado Ciências da Saúde e, portanto, eles fizeram 1 ou 2 anos de Ciências da Saúde e conseguiram depois fazer o primeiro e o segundo ano de Medicina juntos, ao mesmo tempo, porque tinham bastantes equivalências. E eles foram transferidos, portanto, eu acho que eles não vieram pelo concurso nacional de acesso. Contudo, eu tenho ideia, mas eu não tenho a certeza, ok? Isto é uma coisa para confirmar, que o curso foi, qual é que é a palavra, descontinuado, e por isso é que eles vieram para a Medicina. Eu acho que a ideia deles era acabar o curso e depois ir para um concurso de licenciados, porque há um concurso para licenciados que é um bocadinho menos, talvez exigente, porque são vagas especialmente para os licenciados, não é? Portanto, são menos pessoas a concorrer e também se baseia nas notas do curso de faculdade. E conheço muitas pessoas que entram pelo concurso de licenciados. Essa é também uma via possível, só que envolve fazer um curso inteiro e depois transferir. Tive hoje também a perguntar aos colegas meus, que eu sei que tiveram em anos anteriores em cursos diferentes, a perguntar se eles têm transferência direta. Eu fico muito triste de vos informar que não. Eu tinha ideia que pelo menos um tinha vindo de farmácia, mas não. Então ele me disse que ele fez 1 ano de farmácia e depois já não, ele repetiu exames e voltou e depois entrou. Está aqui uma pergunta da Carla, que ela pergunta se o raciocínio lógico pode ser muito útil para as disciplinas humanas. É anatomia, fisiologia e isso que eu dou. Depende da pessoa. Como é que eu ia te explicar isto? Eu tenho colegas meus que dizem que a anatomia faz muito sentido. Tenho colegas que gostam muito da anatomia, okay, e dizem que aquilo faz todo o sentido. E que aquilo tem lógica. Eu não a percebi ainda, ok? Isto depende das pessoas. É assim, os nomes têm alguma lógica. Porque normalmente, se for ao pé de um certo, por exemplo, há certas zonas do corpo que têm um certo nome comum, ok? Portanto, nós sabemos que as coisas são ali porque têm aquele nome. E isso faz sentido. E, por exemplo, o coração tem uma embriologia, portanto, no seu desenvolvimento, um desenvolvimento próprio, e depois faz sentido as várias estruturas do coração. E o mesmo com uma coisa que nós temos que é o peritoneu. Também, se perceberem a embriologia do peritoneu, nós percebemos porque é que o peritoneu é da forma que é, ok? Eu sei que isso existe, eu sei que há colegas meus que dizem que a anatomia tem sentido. Fisiologia faz todo sentido, ok? Anatomia é que nem por isso, a meu ver. Mas isso depende um pouco dos alunos. Normalmente faz e normalmente até ajuda um bocadinho conhecimentos físicos, porque, por exemplo, a questão de frequência cardíaca e depois a pressão cardíaca e depois a pressão arterial e depois nós estamos a estudar e aquilo tipo, atualmente da volemia, aumento da pressão, a volemia vem porque há mais uma hormona que puxa mais água e, portanto, nós aumentamos o volume de sangue, se temos mais sangue e se temos o mesmo espaço para o sangue circular, ele vai com mais força, não é? Isto faz um pouco sentido. E aí há, mas não é... Sim, e a anatomia depois depende.
depende da pessoa. Olha, Catarina, queria te agradecer imenso tu teres disponibilizado a estar aqui, porque assim, quem está a ouvir e está mesmo muito interessado no teu curso, tudo o que falaste é espetacular e acho que vai responder a algumas questões. Mas pronto, olha, vamos ficar por aqui também, Catarina. Muito obrigado também pela tua disponibilidade. Desejo-te as melhores felicidades, não é? E acima de tudo, parabéns por teres encarado isso, ok? Teres conseguido aí passar os altos e baixos e estás focada naquilo que queres, que é muito mais relevante, independentemente de tens um 10. Fiquei contente quando tu disseste que eu tive um 9,5 e fiquei contente. Porque é verdade, não é? Se 100 e tal alunos chumbaram, não tem a ver com a vossa inteligência, de todo, não é? Tem a ver com muitos outros fatores. É mesmo chumbaus às vezes. Exatamente. Por isso, olha, tudo bom para ti também, fica bem. Obrigada. Tu és tipicamente aluna de medicina, portanto, representaste muito bem a tua classe. Portanto, olha, muito obrigada. Tchau, Catarina, muito obrigada. Deus, obrigada.